E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos resolver um exercício relacionado ao estudo da termodinâmica. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. 1 litro de gás hidrogênio, para o qual γ é igual a 7/5, a pressão de 1 atm e temperatura de 27 graus Celsius, ou seja, 300 Kelvin, é comprimido adiabaticamente até o volume de meio litro e depois resfriado a volume constante até voltar à pressão inicial. Então vamos analisar esses dois processos. Inicialmente, o gás sofre uma compressão adiabática, portanto, ele parte do estado termodinâmico, que eu ilustro pela letra A, sofre uma compressão adiabática, muito bem, atingindo aqui o estado termodinâmico B. Então, nós temos essa curva representando uma compressão adiabática. O gás parte do volume inicial igual a 1 litro. Após sofrer essa compressão adiabática, o volume adquirido pelo gás é igual a meio litro. Portanto, VB é igual a meio litro. Muito bem. Na sequência, retomando aqui a leitura, o gás é resfriado a volume constante até voltar à pressão inicial. Portanto, em A, nós temos a pressão de 1 atmosfera. O gás é resfriado, portanto, a volume constante até retornar à pressão inicial. Portanto, aqui nós temos o estado termodinâmico C. Então, perceba que a pressão em C é igual à pressão em A. Logo, 1 atmosfera. Muito bem. Dando sequência à leitura, finalmente, o gás passa por uma expansão isobárica e volta à situação inicial. Portanto, nós temos um ciclo descrito no sentido anti-horário. Muito bem. A pressão no ponto B eu vou chamar simplesmente de PB, e aqui cumpre destacar que não há troca de energia através do processo calor na transformação AB. Então, nós temos ali uma compressão adiabática. Muito bem? Item A. Represente o processo no diagrama PV, indicando a pressão, o volume e a temperatura em cada vértice do diagrama. Muito bem? Bom, vamos determinar, portanto, os demais valores que eu ilustro no quadro. Eu posso começar analisando, por exemplo, os estados termodinâmicos A e C. Perceba o seguinte, respondendo aqui o item A. A pressão em A vezes o volume em A sobre a temperatura em A é igual a pressão em C vezes o volume em C sobre a temperatura em C. Se tratando de uma transformação isobárica, eu simplifico a pressão. O volume em A é igual a 1 litro, a temperatura em A 27 graus Celsius, portanto 300 Kelvin. Isso é igual. Agora nós temos o volume em C, meio litro, sobre a temperatura em C. Portanto, a temperatura em C é igual a 150 Kelvin. Então vamos completar aqui a temperatura em C. Muito bem? Bom, nós podemos agora determinar a pressão em B analisando a compressão adiabática. Conforme vimos em vídeos anteriores, em uma transformação adiabática reversível, nós temos que P vezes V elevado a γ é uma constante. Portanto, a pressão em A vezes o volume em A elevado a γ é igual a pressão em B vezes o volume em B elevado a γ. Muito bem. Bom, a pressão em A, 1 atmosfera. O volume em A, 1 litro. Portanto, 1 elevado a γ, 1. E isso é igual à pressão em B, que eu desconheço, vezes o volume em B, meio elevado a γ, que é igual a 7/5.
Muito bem? Bom, sendo assim, a pressão em B fica dada por 1 sobre. Então, nós temos meio elevado a 7/5, ou seja, 1 sobre 2 elevado a 7/5. Logo, 1 sobre 2 elevado a 7/5. Sendo assim, a pressão em B é justamente 2 elevado a 7/5. Efetuando esse cálculo, você vai encontrar uma pressão em B aproximadamente igual a 2,64 atm. Então, observe no quadro o resultado obtido, pequeno cálculo realizado. Então, aqui nós temos 2,64 atm. Muito bem. Bom, nós podemos agora, enfim, relacionar os pontos, os estados termodinâmicos C e B, para que a gente possa determinar a temperatura em B, já que o volume em C é meio litro. Portanto, eu vou recorrer à seguinte expressão: a pressão em B vezes o volume em B sobre a temperatura em B é igual a pressão em C vezes o volume em C sobre a temperatura em C. Muito bem? Bom, de B para C, o volume é constante, transformação isocórica, eu simplifico o volume. A pressão em B é 2,64 sobre a temperatura em B, igual a pressão em C, 1 atmosfera, sobre a temperatura em C, 150 Kelvin. Portanto, a temperatura em B, no estado termodinâmico B, é igual a 150 vezes 2,64. Então, você vai encontrar aí 396 Kelvin. Então, observe no quadro o resultado obtido e o cálculo realizado até aqui. Muito bem? Bom, vamos agora para o item B. O item B diz o seguinte: calcule o trabalho total realizado no processo. Bom, para calcular o trabalho nessa transformação cíclica, eu vou recorrer à expressão trabalho no ciclo é igual ao trabalho de A para B mais o trabalho de B para C. De B para C o volume é constante, transformação isocórica, portanto não há realização de trabalho, mais o trabalho de C para A. Muito bem? Bom, o trabalho no ciclo, portanto, fica dado por de A para B, a transformação é adiabática, é uma compressão adiabática, portanto, se Q é igual a zero, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, que eu aqui ilustro, se Q é igual a zero, ΔU é igual a menos tal. Portanto, tal AB é igual a menos ΔU de A para B, mais o trabalho na expansão isobárica CA. Muito bem? Sendo assim, o trabalho no ciclo fica dado por menos a variação de energia interna na compressão adiabática AB, conforme vimos em vídeos anteriores, é igual a F sobre 2, em que F é o número de graus de liberdade da molécula em questão. Então, nós temos F sobre 2 vezes N vezes R, vezes a variação de temperatura de A para B, mais o trabalho na expansão isobárica CA. Portanto, sendo uma isobárica, é a pressão de C para A, constante, vezes a variação de volume de C para A. Muito bem? Como o gama é igual a 7/5, nós vamos obter F igual a 5. Conforme vimos em vídeos anteriores, gama é F mais 2 sobre F. Portanto, se gama é igual a 7 sobre 5, F é igual a 5, porque você obtém justamente 7/5. Logo,
Sendo F igual a 5, você obtém menos 5 sobre 2 vezes NR ΔT. Muito bem? Para menos ΔU. Logo, o trabalho no ciclo fica dado por menos 5 sobre 2 vezes. Agora, o número de mols do gás hidrogênio. Para determinar o número de mols, eu vou recorrer à equação de estado dos gases perfeitos, aplicando ela ao estado termodinâmico A. Perceba que N é PV sobre RT. Portanto, N é simplesmente, então vamos substituir por PA, VA sobre RTA. Então, aqui eu calculo a quantidade de gás em mol. Então, vezes R, vezes a variação de temperatura de A para B, mais a pressão de C para A, vezes a variação de volume de C para A. Então, agora eu vou substituir os valores. O trabalho associado ao ciclo termodinâmico é igual, então, a menos 5 meios que multiplica, simplificando a constante real dos gases perfeitos, então nós temos a pressão em A, 1 atm, convertendo em Pascal, 1,013 vezes 10 elevado à quinta Pascal. O volume é 1 litro, portanto, 10 elevado a menos 3 metro cúbico, sobre a temperatura em A, 27 graus Celsius, ou seja, 300 Kelvin. Agora, vezes a variação de temperatura de A para B. Perceba aqui, a temperatura em B, 396 Kelvin. A temperatura em A, 300. Portanto, essa variação é positiva, 96. Muito bem? Perceba que o trabalho de A para B é negativo, como deve ser, pois nós temos uma compressão adiabática, o volume diminui. Agora, mais a pressão de C para A. 1 atmosfera, portanto, em Pascal, 1,013 vezes 10 à quinta, vezes a variação de volume de C para A é mais meio litro. Portanto, nós temos meio vezes 10 a menos 3 metro cúbico. Então, observe a expressão obtida e as substituições realizadas. Muito bem? Bom, efetuando esse cálculo, você vai encontrar aproximadamente para o trabalho associado ao ciclo termodinâmico o seguinte valor, menos 30,4 joule de energia. Então, menos 30,4 joule de energia. Muito bem. Aqui, cumpre destacar como observação que, considerando ainda o processo cíclico, conforme vimos em vídeos anteriores, a energia interna U é uma função de estado. Logo, a variação de energia interna num ciclo é zero. Sendo assim, Q e tal são iguais no processo cíclico. Portanto, eu vou colocar aqui o valor associado ao processo calor, considerando o ciclo como um todo, também menos 30,4 joules. Muito bem? Bom, vamos agora para o item C. O item C diz o seguinte: calcule a variação da energia interna e a energia associada ao processo calor para cada uma das etapas. Bom, para fazer isso, vamos começar analisando a compressão adiabática. Eu já conheço todos os valores de pressão e temperatura, então começando com a compressão adiabática. Então, item C, vamos olhar para a transformação AB. Sendo uma compressão adiabática, não há energia trocada através do processo calor. Muito bem. Agora, a variação da energia interna no processo AB se encontra aqui. Perceba que ela aparece parcialmente nesse cálculo. ΔU no processo AB é maior do que zero. É 5 meios vezes N vezes R vezes ΔT no processo AB. Portanto, nós temos 5 meios
vezes a quantidade de gás em mol, vezes R, vezes ΔT AB. Portanto, simplificando R e desprezando o sinal negativo, pois eu estou calculando o ΔU AB apenas, nós temos esse cálculo, 5 sobre 2 vezes esse numerador vezes 96 sobre 300. Portanto, efetuando esse cálculo, você vai encontrar para o processo AB uma variação de energia interna de 81,04 Joule. Então, uma variação de energia interna no processo AB de 81,04. Portanto, aproximadamente 81 Joule. Muito bem? Então, observe os valores obtidos para a compressão adiabática AB. E, portanto, eu reforço, ΔU no processo AB aqui se encontra. Portanto, você vai efetuar esse cálculo aqui. Muito bem? Bom, vamos agora para a transformação isocórica BC. Muito bem? Bom, na transformação isocórica de B para C, não há realização de trabalho. Consequentemente, a energia trocada através do processo calor é igual à variação da energia interna. Muito bem? Bom, para calcular no processo de B para C, eu vou recorrer mais uma vez à expressão ΔU de B para C, ΔU de B para C vai ser igual. Então, nós temos de forma geral F sobre 2 vezes NR ΔT de B para C. Como F é 5, então nós temos 5 meios vezes N vezes R vezes ΔT de B para C. Muito bem? Sendo assim, a variação de energia interna no processo BC é igual. Então vamos lá, 5 sobre 2 vezes a quantidade de gás em mol. Então, repetindo o raciocínio, para obter N, eu vou escolher o estado termodinâmico A. Então, vai ficar PaVA sobre RTA. Então, PaVA sobre RTA. Tudo isso multiplicando R vezes a variação de temperatura na transformação de B para C. Bom, simplificando R, vemos que a variação de energia interna de B para C é igual a 5 sobre 2 que multiplica pressão em A, 1 atmosfera, em Pascal, 1,013 10⁵, vezes o volume em A, 1 litro, portanto 10 elevado a menos 3 metro cúbico, sobre a temperatura em A, 300 Kelvin, vezes a variação de temperatura de B para C. Perceba que o gás foi resfriado, logo ΔU BC é negativo. Bom, a variação de temperatura é dada pela temperatura em C, 150, menos a temperatura em B, 396. Portanto, 150 menos 396 vai dar menos 246 Kelvin de variação. Muito bem. Efetuando, portanto, os cálculos, você vai encontrar aproximadamente uma variação de energia interna de menos 207,7 Joule. Então, menos 207,7 Joule. Agora, conforme eu disse no início dessa análise, não há trabalho no processo BC. Transformação isocórica. Logo, ΔU é igual a quê? Logo, a energia associada ao processo calor de B para C é igual a menos 207,7 Joule. Muito bem? Bom, vamos agora para a expansão isobárica. Então, vamos de C para A. Muito bem? Bom, para efetuar a análise de C para A, eu vou recordar os valores obtidos para o ciclo termodinâmico. Perceba o seguinte, na transformação cíclica, tal e Q são iguais. Portanto, além disso, ΔU numa transformação cíclica é zero. U é uma função de estado. Sendo assim,
eu vou obter os valores associados ao processo CA da seguinte forma. A variação de energia interna no processo cíclico é ΔU de A para B mais ΔU de B para C mais ΔU de C para A. A variação da energia interna no ciclo termodinâmico é zero. E isso é igual ΔU de A para B, 81 Joule, mais ΔU de B para C, menos 207,7, mais ΔU na expansão isobárica de C para A. Portanto, ΔU de C para A é 207,7 menos 81. Efetuando esse cálculo, você vai encontrar 126,7 Joule. Então, ΔU no processo CA, mais ou menos 126,7 Joule. Muito bem. Bom, vamos agora para a energia associada ao processo calor. Mais uma vez, eu vou recorrer ao valor fornecido, ao valor encontrado associado ao ciclo termodinâmico. E vou repetir esse raciocínio, só que agora para o calor. Portanto, continuando aqui na frente, nós temos que a energia associada ao processo calor no ciclo termodinâmico é QAB mais QBC mais QCA. Agora, QAB é igual a zero, trata-se de uma compressão isotérmica. A energia associada ao processo calor no ciclo, menos 30,4 Joule de energia. Q associado ao processo BC é menos 207,7. Então, menos 207,7 mais Q no processo de C para A. Sendo assim, efetuando esse cálculo, você vai encontrar que Q de C para A é igual a 177,2 Joule. Então, Q de C para A é 177,2 Joule. Valores aproximados. Muito bem, então observe no quadro os resultados obtidos, os cálculos realizados. Então, só organizando os valores para o processo CA. Então, nós temos ΔU de C para A igual a 126,7 Joule e Q de C para A de 177,2 Joule. Agora sim, os valores associados ao processo AB, ao processo BC e ao processo CA. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.